facto é que esses trabalhos são depois discutidos pelos políticos, são discutidos no quadro das Nações Unidas, e eu não pretendia que este debate fosse um debate desse tipo de figuras que são excelentes para os meus alunos, para estarmos a discutir agora como é que foi recolhido o dado, como é que não foi. E no que diz respeito às temperaturas, mostra-se pela observação dos dados de satélite e pelas temperaturas também de medição, com termómetros desde 1850, que houve nos últimos 100 anos uma subida de 0,74 graus. E que, por exemplo, os últimos anos nós tivemos, em todo este período, 11 dos 12 anos mais quentes. As evidências são demasiado grandes, não podemos focalizar apenas no dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito de estufa. Agora, discordo completamente pela falta de fundamentação do ponto de vista da ciência. Não é com o gráfico O2 aqui mostrados que nós temos essa discussão. E quando temos um painel com 3.000 cientistas que discutem, quando temos políticos nesta altura, os 6 chefes de Estado, há aqui às vezes alguns outros interesses, é verdade. O comércio de emissões pode interessar a determinadas indústrias. Nós temos que saber se estamos a discutir um problema científico ou se estamos a discutir um problema político. A minha formação, a minha posição quanto a dados e quanto a ciência é aquela que os dados que me merecem confiança tenham. Se há tanta gente a dizê-lo, onde é que raio, por que motivo é que isto não bate certo com a minha formação científica? Desculpe que diga, isto está explicado e, portanto, é a questão dos livros em que podem ir ler, porque são as citações exatas, com página, e está na minha página também, as citações. Uma das coisas, desculpe só esclarecer, porque eu acho profundamente esclarecedor relativamente ao que disse Francisco Ferreira. A maior parte das pessoas falam de uma opinião dos 3.000 cientistas do IPCC. Ora, há duas coisas completamente distintas. Aos relatórios de base, o mais fundamental de todos é o primeiro, o Working Group 1, e ao sumário do que esse grupo disse. O que sucede é que o sumário apareceu antes do relatório ser conhecido e foi votado. Não foi votado, o sumário foi votado em fevereiro. E o relatório final só saiu em novembro. Portanto, o que está ali como conclusão, neste sumário que o Francisco Ferreira cita, e que com esta coisa toda, é uma decisão política. A política é inteiramente legítima. Com base em ciência, não é puramente política. Invoca que é ciência, mas eu posso mostrar página a página. Mas se ler... E eu li as 996 páginas do relatório do 1, li, com o background científico que eu tenho, e que não é corrente, e é isso que me obriga a estar aqui, porque tenho a obrigação moral ou social de, já que tenho um conhecimento que outros não tenham, de o pôr à disposição. É isso que leva a ser rigoroso. E é aquilo que leva a ver os dados, nomeadamente do CRU, do Climate Research Unit, que são os amigos do professor Duarte Santos, e que na base desse está aquilo que o Romar acaba de dizer. Não são só os dados de satélite, são as 4. Então acha que não existem efetivamente alterações climáticas? Quando nós falamos de alterações climáticas, a alteração é em relação a alguma coisa que nós achamos que não está alterada. Isso é uma banalidade. Portanto, houve de facto subida, não estou a pôr em causa. Eu não estou a pôr em causa. Houve subidas de temperatura observadas. Observadas, exatamente. Com certeza. Mas não disse, eu não ouvi o Romar dizer que não houve alguma. Desde 1998 não se verifica em média, com médias de ano, não se verifica subida. Eu posso mostrar. Qual foi o ano mais quente desde 1850? Os 2 anos mais quentes. Mas eu não estou a falar. Desculpe, estou a fazer uma pergunta objetiva. Qual foi o ano mais quente desde 1850 que nós medimos com os termómetros à escala global? Foi 2005. É o ano da Organização Meteorológica Mundial. É surpreendente como é que estes dados oficiais, alguns deles são negados. Por exemplo, em Portugal, o Ministro da Meteorologia não dá acesso aos dados de observação. Nós temos que fazer fé. E até é curioso. Pode pagá-los e tem. Não tem. Até nem tem. E até não tem. Ou então tem um preço de uma maneira brutal para que não vale a pena. Mas, não tem. É só para dizer. Há uma enorme discussão que, se você ler a Nature, deve ter dado por ela, com a recusa do Phil Jones, do Climate Research, de revelar os dados. Porque os dados que aparecem, chamados observações, no fundo, já são muito trabalhados. Exato. E é preciso ir às fontes. E as fontes são negadas. E para nós percebermos que existem enormes interesses políticos relativamente ao assunto, enormes. Quais são esses interesses políticos?
É que eu acho que são bons. São bons porque têm a ver com a energia. Exatamente. Até admitindo todos estes cientistas estão errados e que não existe aquecimento global, etc., coisa que eu não acredito. Há graves implicações a nível do ordenamento do território. O urbanismo tem gravíssimas implicações nas temperaturas. Posso mostrar. Em Lisboa nós temos diferenças de temperatura, por exemplo, no caso 10 graus, que aparentemente não preocupa ninguém, entre a temperatura do solo e a temperatura do ar. Vai agora ouvir alguma opinião por parte do professor Ricardo Santos? Eu estou a achar este debate muito interessante, mas gostava de esclarecer uma coisa que o Francisco Freire já referiu, que é o seguinte: a ciência, como todos sabemos, é algo que começou com o Galileu, não é? Que tem a ver com a experimentação e com a observação, a ciência moderna. Bom, e tem um método, uma metodologia muito específica, não é? Que não é perfeita, evidentemente, porque nenhuma atividade humana é perfeita, nenhum de nós é perfeito, não há nenhuma atividade, nenhum livro que seja perfeito, não é? Eu não trouxe nenhum livros, mas enfim, se trouxesse algum não era perfeito, não é? Bom, mas agora, o que é a metodologia científica? A metodologia científica é uma pessoa ou um grupo de pessoas que se debruça sobre um determinado tema, escreve um artigo e depois envia para ser publicado, não é? Numa revista, porque há uns referis, não é? Que são uns pares, que vão analisar o que está escrito no artigo e vão escrutinizar o que é que lá está escrito, ver se houve pessoas que já disseram aquilo, se não disseram, se a metodologia é correta, se não é. E, portanto, é um processo longo. Isto é a metodologia científica. Agora, não é nada. A metodologia científica é a opinião dele. Enfim, desde alguns filósofos do século passado, consideram a ciência como um discurso social. Um discurso social, entre outros. Está a ver? O que significa que os discursos políticos e científicos são diferentes, ou seja, que se baseiam em factos diferentes. De que o relatório é político invocando dados e pareceres científicos. E vale a pena deixar isto claro. Não é verdade absoluta. E pronto, ficamos por aqui, já não vamos mal. O que é que nós, cidadãos comuns, podemos fazer em relação ao facto de tentarmos, no nosso dia-a-dia, não chegarmos a 2055 com a previsão catastrófica, alarmista, mas chegarmos, pelo menos, a deixarmos um mundo em condições para os nossos filhos e para os nossos netos? Isto é uma fraude completa. É uma fraude, não tenho dúvidas. Já posso demonstrar cientificamente que isto é uma fraude. Mas eu vou só recordar aqui uma coisa curiosa. O Hitler, quando quis atacar o Einstein, com a sua teoria da relatividade, mandou escrever um livro que era 100 cientistas contra Einstein. O Einstein não respondeu: 100 cientistas, mas para que tantos? Bastava um. A ciência não se mete com 3.000 e 4.000 e 5.000. E não é com artigos que se escrevem nas revistas, que fazem censura. Fazem censura. Então, não vamos falar de manipulação, não vamos falar desse tipo de manipulação. Não queremos falar de manipulação, não é com a observação. A ciência é feita com observação. E isto está tudo errado exatamente porque não tem nada a ver com a observação que nós conseguimos fazer do que se está a passar no planeta. Nada. Como disse... Eu disse desde o princípio, a grande confusão que está aqui é meter o ambiente de poluição junto com o clima. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Tanto mais que se fala em algo... o clima. Como? Mas se retirarmos o fator clima... Perfeitamente de acordo, eu também sou contra a poluição, mas não tem nada a ver com o clima, porque não resolve um único problema do clima. Nada, zero. Então, está a dizer aos nossos espectadores, não vale a pena perdermos tempo com reciclagem, não vale a pena... Isso é outra coisa, do ambiente vale. A minha pergunta é quanto ao ambiente vale. Agora, não se ande a dizer que isso tem que ver com o clima. Não tem nada a ver com o clima. O clima aqui aparece como um alibi para tentar resolver problemas da poluição. De qualquer maneira... Não se importa que eu fale. Sim. Então deixa-me falar, se faz favor. A minha pergunta porque o senhor passa a vida inteira a falar, na televisão, na rádio, etc., a mentir. A mentir. Rui Moura, gostava que este debate fosse... Deixa-me falar, se faz favor. Gostava que este debate não caísse para um debate de ofensas pessoais. Não, isto não é uma ofensa, é uma verdade. Bom. Também lamento que os órgãos de comunicação social portugueses nunca tenham referido este livro, chamado A Ficção Científica de Al Gore, em que desmente, linha a linha, todas as afirmações do Al Gore. Está aqui, com base científica sólida, como rocha, está aqui, que tem, eu vou-lhe dizer quantos, olha, tem 324 referências científicas. Eu não li esse livro, portanto não tenho hipótese ainda de... Mas devia ler. Bom, na amostragem que fiz, 90% está correta. E desafio Francisco Freire a mostrar que não está. Só está errado.
Não estamos a falar de factos. Bem, Nós estamos a falar de factos. Discutir a ciência. Não vamos discutir ciência. O telespectador tem que formar o seu próprio juízo.